Rádio AJ Dux, trazendo a você a palavra de Deus. Glórias a Deus, a paz do Senhor a todos vocês que estão conectados aqui na Rádio Gospel AJ Duque de Tupã. Começa agora o programa Momento da Palavra. Hoje, trazendo a Palavra de Deus, Pastor Marcelo. Daqui a pouquinho, nós vamos já estar ouvindo a Palavra de Deus com o nosso amado Pastor Marcelo. E lembrando a todos que a pregação depois vai estar no nosso canal do YouTube, tá bom? AJ Duque, você pode só procurar lá e vai estar lá todas as pregações aqui do programa Momento da Palavra, tá bom? Então você vai acessar lá, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, faça o canal crescer cada dia mais, levando a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus, amém? Eu vou dar um tempinho para que você possa estar aí convidando seus amigos, os seus familiares, pegando a sua Bíblia, para que nós possamos começar aí com a palavra do Senhor, tá bom? Então fique conectado, daqui a pouquinho eu já retorno para que nós possamos estar aí levando a palavra de Deus com o pastor Marcelo. Glórias a Deus, já estamos de volta e agora com você, pastor Marcelo, vai estar trazendo para você a palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor Marcelo, que Deus possa te usar grandiosamente no dia de hoje para os nossos ouvintes ser alimentados da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Irmão, que nessa noite nós deixemos a palavra de Deus entrar. E como você já escuta o programa, então a palavra de Deus já está entrando dentro da sua casa. Mas o benefício maior que Deus ele quer alcançar é o meu e o teu coração nessa noite. Eu vos convido nessa noite a abrir a vossa escritura ao livro de Lucas, no seu capítulo 23, no seu versículo 26. Ao livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26, a qual a palavra de Deus vai dizer: já carregando Jesus uma cruz pesada, eis que viria do sítio um homem chamado por Simão, o Cirineu, e um soldado constrangeu a ele dizendo: olha, ajuda ele a carregar a cruz. A palavra de Deus vem nos dizer no livro de Lucas 23, capítulo 26, já carregando Jesus uma cruz pesada, e ele já não suportando mais o peso da cruz, eis que os soldados olhou e viu em sua volta o homem por sobrenome de Simão, o Cirineu, e disse a ele: olha, ajuda ele a carregar a cruz. E os soldados constrangiram a ele a essa situação. Quero dar um título nessa mensagem nessa noite, que Jesus, ele mesmo disse que todos aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e segue-me. A Bíblia vai dizer, no livro de Lucas, no seu capítulo 23, no seu primeiro versículo, a Bíblia vai dizer que Jesus é levado diante de Pilatos. E quando Jesus ele chega diante a Pilatos para o seu julgamento, a Bíblia diz que primeiro ele tinha falado aos seus discípulos. Antes dele chegar nesse título, para você entender a palavra, a Bíblia diz que Jesus ele fez algo muito importante aquele dia. A Bíblia diz que Jesus ele reúne os 12 discípulos e fala para eles: olha, esse é o meu corpo que será dado por amor de vós. Esse é o meu sangue que será derramado a favor de vós. Olha, fazei isso em memória de mim. A Bíblia diz que naquele momento, quando ele dava a Santa Ceia, a Bíblia diz que o Espírito Santo começou a ver e a mostrar a ele que ele seria traído.
A Bíblia diz que ele disse isso à mesa da onde estava, e muitos rogavam e disseram: olha, mestre, eu não vou te trair. Outros disseram: eu vou contigo até a morte. Mas ele disse: aquele que molhar o teu pão na mesma botija do que a minha, é que será o traidor. A Bíblia diz que nesse momento ele olha para Judas e disse: olha, o que for fazer, faça depressa. A Bíblia diz que dali Judas saiu e a aflição veio sobre a alma de Jesus. A alma de Jesus começou a ser abalada naquele momento e ele sentiu vontade de orar. E quando ele sentiu vontade de orar, ele pega os seus discípulos mais chegados, Pedro, João e Tiago. E a Bíblia diz que naquele exato momento eles vão a um lugar à parte, chamado Getsêmani. A Bíblia diz que quando eles começam a orar, a Bíblia diz que quando a primeira vez que ele vai ao seu discípulo e diz: ficai aqui que eu vou para o outro lado. Ele queria ter uma intimidade com o Pai naquele dia, uma intimidade diferente com o teu Pai. E ele dizendo isso aos seus discípulos, eles ficaram ali, Jesus foi num lugar à parte. A Bíblia diz que Jesus ali, ele orou. E logo depois ele volta aos seus discípulos e encontraram o seu discípulo dormindo. E ele disse: vigiai e orai, para que não caia sobre vós a tentação. A Bíblia diz que ele volta de novo a orar. E quando ele volta, os discípulos se encontravam dormindo. A Bíblia diz que ele vai a última vez, ora à parte, e quando ele começa a orar, a oração dele entre ele e teu pai ficou tão intensa, que a Bíblia diz que o teu suor se transformou em gota de sangue. A Bíblia diz que naquele momento, Deus estava mostrando para ele: o teu sangue será derramado a favor de muitos. A Bíblia diz que naquele momento, Jesus, naquele exato momento, volta aos seus discípulos. E quando ele volta, os discípulos se encontravam dormindo. Mas ele já saciado pelo poder do teu Pai. Porque o Pai, quando ouve a agonia do filho, Deus mandou um anjo lá de cima e fala: consola a alma do meu filho. Naquele exato momento, ele chega aos seus discípulos. Chega Caifás e todos os seus soldados diante dele. E começa a gritar: quem aí é Jesus? Quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus, se apresentando diante dele, disse: eu sou Jesus, a quem procura. A Bíblia diz que naquele exato momento, todos os soldados se colocaram com o rosto em terra, reconhecendo que ele era o Filho de Deus Altíssimo. A Bíblia diz que perguntaram mais uma vez: quem é Jesus? A Bíblia diz que naquele exato momento, Jesus fala: eu sou Jesus, a quem procura. A Bíblia diz que chega Judas e dá um beijo no rosto de Jesus, e Jesus fala: traído por um beijo. A Bíblia diz que naquele exato momento, Pedro saca da sua espada e corta a orelha do soldado Malco. O homem que estava sendo instruído por Caifás. E muito bem sabemos que, segundo a lei, quando faltava algum membro do corpo do homem, ele era separado da sua cidade. E Jesus conhecia bem a dor que estava vindo sobre o soldado Malco naquele momento. E Jesus se preocupou com ele e disse: sejais curado. Colocou a orelha dele no mesmo lugar, novamente dando a ele uma nova oportunidade de vida. E logo depois começaram a vir com paus. E Jesus olha ele e disse: olha, me procurais, mas com paus em vossas mãos. A Bíblia diz que naquele momento Jesus é levado diante ao Sinédrio, que é no capítulo onde estamos. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega diante do Sinédrio, levam ele até César. A Bíblia diz que César naquele momento era romano. A Bíblia diz que quando levaram ele a César e disse: olha, ele vem nos perseguindo desde a Galileia e conseguiu chegar até aqui, atraindo multidão para onde ele tem passado.
E ele anda ferindo os nossos costumes, pois diz ele que é filho de Deus e diz ele também que é rei. A Bíblia diz que César falou: isso não é motivo para que eu possa condenar a ele. A Bíblia diz que César olhou para ele e viu nele a inocência. E a Bíblia diz que naquele momento César fala: olha, leva ele até Herodes. Porque somente Herodes podia julgar a causa de Jesus. E naquele exato momento, Herodes caçoa de Jesus. Coloca linho fino sobre ele e começa a caçoar dele, a dar risada de Jesus. E diz a eles: leva ele de volta até César. Chegando até César, César agora fala: olha, pegai-o e castigai-o ele. A Bíblia diz que naquele momento levaram Jesus a um lugar à parte. Bateram com cana em sua cabeça. A Bíblia diz que mesmo batendo com cana, eles pegam agora um chicote em suas mãos. Deixa marcas terríveis às costas de Jesus. Jesus, mesmo ferido, ele não negou ser filho de Deus Altíssimo. Logo depois de ter apanhado bastante, leva ele até César novamente. E quando ele chega diante de César, César fala: olha, eu não vejo nada para que eu possa condenar este homem, todavia, é inocente. Naquele momento, Deus perturba uma mulher a noite toda, não deixando aquela mulher dormir, ao ponto dela chegar ao teu marido e dizer: olha, não entra na causa desse justo, porque eu num sonho, eu sofri muito por causa dele. A Bíblia diz que naquele exato momento, Deus não deixou aquela mulher dormir, mas dizendo a ela, para ela dizer ao seu marido: não entra na causa desse justo. Eu não sonho meu marido, eu sofri muito por causa dele, portanto, deixai ele. A Bíblia diz que César, de toda maneira, movia o teu coração querendo soltar a Jesus. Mas Caifás lembrou a ele que era Páscoa, e que costume da lei era soltar um preso e levar outro preso a ser condenado. A Bíblia diz que naquele exato momento leva Jesus diante de uma grande multidão. A Bíblia diz que quando Jesus chega diante de uma multidão, naquele momento tinha Jesus e Barrabás. A Bíblia diz que naquele momento Jesus é levado diante dos seus. E César pega uma bacia com água. E diz em voz alta para que todos que estavam ali escutavam: eu lavo as minhas mãos da causa desse justo. Porque não vejo eu motivo nenhum para condenar ele. Ali, daquele momento, ele lavou as suas mãos. A Bíblia diz que logo depois Jesus é levado diante da multidão e ficou para a multidão, para o povo escolher: ou Jesus ou Barrabás. Mas Jesus, naquele momento, ele tinha vindo na terra com um propósito de devolver a Deus o teu sonho, de devolver ao Pai o sonho que Satanás tentou roubar. A Bíblia diz que naquele exato momento Jesus, ele aceita um desafio. E ele agora passa a ser condenado com os transgressores. Ele agora passa a ser julgado em meio aos malfeitores. A Bíblia diz que Isaías dizia: formosura nenhuma havia em teu rosto. Um homem que não tinha formosura em seu rosto. Um homem que se desprendeu de toda a sua riqueza para se fazer homem. Igual a eu, igual a você. Ser humano. E agora sobrevindo sobre ele muitas dores. E mesmo assim ele não desistiu de levar a sua cruz.
E quando ele pega a sua cruz, ele dizia no seu coração: está doendo, mas eu não posso parar. Está vindo dores, mas eu tenho que continuar. Você não pode parar, querido. Por mais que sobrevêm dores sobre a nossa vida, nós não podemos parar. Porque naquele momento, Jesus, ele não desistiu de você. Ele acreditou em você. Ele acreditou na mudança, na transformação pela cruz que ele carregava na via dolorosa. A Bíblia diz que ele já tinha perdido muito sangue, pois já tinha apanhado muito, tomado canada sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que tinham cuspido sobre ele e agora ele escolhe amar o homem, mesmo sabendo que o homem era assim. Mesmo sabendo que o homem ia causar dores terríveis nele, mas ele amou você. Mesmo que a dor vinha sobre o seu corpo, sobre as suas costas, a coroa colocada sobre a sua cabeça, mas ele dizia: eu não vou desistir dos sonhos do meu pai, pelos sonhos do meu pai eu morro por ele eu vou até o fim. Você faz parte do sonho de Deus, querido. Não desista agora. Deus confia em você, Ele sabe daquilo que Ele colocou sobre a sua vida e você pode chegar mais além. Ele depositou os sonhos dele em você, de um dia levar você para estar junto com Ele no céu. As dores da terra não se compara com a alegria vindoura que iremos estar com Ele naquele dia. A Bíblia diz que por más dores que viria sobre a vida de Jesus, Ele não negou a sua cruz. Ele não negou o nome do teu Pai. Ele honrou o nome do teu Pai até o fim da sua caminhada. Quando viria dores sobre ele, ele lembrava: eu preciso honrar o sonho do meu pai, eu preciso devolver o meu pai, o sonho do meu pai não vai se perder. Enquanto eu estiver sobre a face da terra, eu irei carregar esta cruz. A Bíblia diz que naquele exato momento, Jesus agora numa via dolorosa, Jesus agora afastado do teu Pai, pelo meu e pelos seus pecados, pela minha e pela sua transgressão. Mas ele olhava lá de cima e dizendo: esse é o sonho do meu Pai. E eu preciso devolver ao meu pai este sonho. E os sonhos do meu pai não podem terminar assim. Naquele momento Jesus, ele na via dolorosa, quando ele para, a qual versículo aonde que lemos? Já carregando Jesus uma cruz pesada, e ele não suportando mais o peso da cruz. Quando o soldado olha para um lado, ele tenta constranger ali um homem. E quando ele olha para Simão, o Cirineu, que viria de um lugar muito distante para também curtir a Páscoa, para ver a festa, junto com seus filhos. E quando ele chega diante dali, ele se depara com um homem com a cruz nas suas costas, parado, um monte de gente em sua volta, e o soldado escolhe ele para ajudar a Jesus a carregar a cruz. Quando o soldado olha para ele: ei, é você mesmo, ajude ele a carregar a cruz. A Bíblia diz que naquele momento ele carregava a cruz após Jesus. Após Jesus, ele estava nas costas de Jesus e Jesus estava na frente dele naquele momento. Naquele momento ele foi alcançado pela graça de Deus. Porque ele tinha desejo de matar um cordeiro para santificar a sua casa.
Ele tinha um desejo que o sangue do cordeiro viesse lavar a casa dele naquele momento. E por isso ele vinha com seus filhos de muito longe. Com Alexandre e com Rufus. A Bíblia diz que naquele momento Deus olha lá de cima e começa a olhar a trajetória daquele homem de sair da onde ele morava e vir para a cidade querendo fazer um sacrifício. Toda vez que eu e você querer fazer algo para engrandecer o nome de Deus, para salvar a nossa casa, para salvar a nossa família, Deus, Ele sempre vai te surpreender no meio da estrada ou no meio do caminho. Ele sempre vai surpreender você. Ainda que o homem tentar constrangir você, mas fique tranquilo, é ali que o seu nome será marcado. Pelaquele momento ele foi alcançado por uma grande graça. E a graça de Deus que estava sendo dada a ele era naquele momento: eu ouvi o teu gemido, eu ouvi os seus sonhos, eu ouvi a sua trajetória que você estava caminhando no meio do caminho, dizendo para os seus 2 filhos: vamos matar esse cordeiro, vamos santificar a nossa casa, que o sangue desse animal caia todo sobre a nossa casa. Mas enquanto ele vinha com esse plano em sua mente, Deus olhava lá de cima: eu vou preparar algo melhor para ele, eu vou marcar o nome dele em toda geração e geração vai ouvir a falar de Simão, o Cirineu, que carregou a cruz após Jesus. Agora Jesus já criou força novamente para caminhar. A Bíblia diz que quando Jesus ele vê e olha as mulheres chorando, as mulheres razoando, batendo em seu peito, dizendo... Ele pega e olha para as mulheres e diz: não chorai, mulheres de Sião. Não chorai, se lamentai por vós mesmos nos últimos dias. Digo eu que nos últimos dias irá dizer: monte se levante e caia sobre nós. Monteiro se ergue e caia sobre as nossas cabeças. Por isso ele dizia que as mulheres naquele dia desejarão a não ter filhos, ser histérica. Somente quem andou com ele, somente quem caminhou com ele estava sentindo a mesma dor que ele estava sentindo naquele momento. Era a pessoa que tinha intimidade com Jesus, que estava vendo ele de longe, vendo o sofrimento do seu mestre, batia em seus peitos, desesperada, chorando, dizendo: ele está morrendo por nós. E quando elas começam a reconhecer, a chorar, Jesus para, profetiza e continua a caminhada. A minha, a tua caminhada não vai ficar no meio do caminho, querido. Deus já colocou e escreveu uma história. Essa história Ele vai fazer acontecer na minha e na tua vida. Você não pode parar. Não desista da sua cruz, pegue ele, ainda que estiver pesada, Deus sempre vai aliviar o peso da sua cruz. Ele sempre vai te dar motivação para levar ela até o fim. Jesus, ele não desistiu de você, e você não pode desistir de Jesus. Ele te amou, e por te amar, deixaram marca terrível na costa dele. Por te amar, ele carregou a cruz. Por te amar, quando ele chega diante do Gólgota, o lugar da caveira, a Bíblia diz que naquele momento o soldado pega a sua mão direita e pega um grande cravo sobre a sua mão direita. A Bíblia diz que agora pega a sua mão esquerda, imagine a dor que ele já estava sentindo na mão esquerda. E agora pega também a mão direita, crava um grande cravo sobre ela. Imagina agora a dor sobrevindo sobre as 2 mãos, e agora eles pegam junto aos seus pés e cravam um grande cravo sobre os seus pés.
e dizendo: você não é o rei? Você não disse ser o rei de Israel? Se você é o rei, salve-te a ti mesmo e desce da cruz. Jesus estava focado naquele dia. Jesus, ele se calou. A Bíblia diz que do lado direito e do lado esquerdo havia 2 malfeitores. Naquele momento, um olha para o lado, o outro começa a dizer: aí você não diz que é o rei? Você não diz que é o filho de Deus? Então mostra que você é um filho de Deus. Salve a ti mesmo e também a nós. A Bíblia diz que o outro, movido de compaixão, ele olha para o outro e diz: olha, deixa ele quieto. Eu e você, todavia, estamos pagando por fringir a lei. Mas ele é justo, ele não tem nada. Ele é justo, ele não fez nada, mas eu e você fazemos, eu e você merecemos estar aqui. Mas ele não fez nada. Naquele momento, a Bíblia diz que naquele exato momento, Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estará comigo no reino do céu. A Bíblia diz que logo depois, Jesus ele começa a olhar para o céu. E quando ele começa a olhar para o céu, ele começa a dizer o porquê. O porquê, Pai, me abandonaste? Imagina para o pai o momento mais duro, o pai acostumado com o filho acostumado junto com teu pai. E no momento mais difícil da vida de Jesus, Deus estava só olhando. Porque Deus sabia que os projetos de Deus é maior do que podemos pensar para a nossa vida. Naquele exato momento, Deus olha lá de cima e diz: resolve se calar naquele exato momento. Jesus toma a palavra para si de novo e diz: Pai, perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que naquele momento que era dia, estava se transformando em noite. A Bíblia diz que naquele exato momento que era dia, se transformou em trevas na face da terra. A Bíblia diz que naquele momento o véu tinha sido rasgado de cima a baixo. A Bíblia diz que naquele momento tinham repartido as vestes de Jesus. A Bíblia diz que naquele momento mesmo eles estão fazendo tanto mal para Jesus, mas Jesus rogou a seu pai dizendo: perdoa eles, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Por isso o perdão foi o escândalo da cruz. Se amamos, temos que aprender a perdoar. Se nós amamos, temos que aprender a suportar uns aos outros. Por quê? Porque Ele também nos amou. Somente quem ama de verdade tem esse sentimento, querido. É somente quem ama de verdade entregou a sua vida por amor de mim, pelo amor de você. Olhando lá de cima e dizendo: um dia eles vão compreender a mensagem da cruz. Paulo dizia em 1 Coríntios, no seu versículo 18: a cruz para aquele que está no mundo é loucura, mas para nós é manifestado o poder e a graça de Deus. A graça vem pela cruz, não desista da cruz. A cruz, ela vai fazer você triunfar sobre os seus adversários. Este momento de prova vai passar e você vai cantar um grande hino de vitória. Deus preparou um grande sábado de paz para o coração de Jesus. A Bíblia diz logo depois, ele roga ao Pai: Pai, na tua mão eu entrego, Pai, o meu espírito. Pai, na tua mão, meu Pai, eu confio em você, Pai, por isso eu entrego o meu espírito na sua mão.
A Bíblia diz que naquele exato momento Jesus morre. A Bíblia diz que naquele exato momento Jesus agora, ele morre. A Bíblia diz que enche um homem de coragem, cheio do Espírito Santo, chamado José de Arimateia. E ele chega diante de César e disse: olha, César, eu quero permissão para que eu vá e tire o corpo de Jesus da cruz. A Bíblia diz que César concede a ele. A Bíblia diz que agora ele vai, compra um lençol fino, e agora eles pegam e descem Jesus da cruz, enrola Jesus nesse lençol, leva ele a uma sepultura que ainda não tinha sepultado nenhum morto nela. E agora eles levam o corpo de Jesus até essa sepultura. E quando eles chegam diante dessa sepultura, eles entregam a Jesus. Colocam Jesus em cima da pedra. A Bíblia diz que agora fecham a sepultura. A Bíblia diz que a Bíblia diz que naquele momento Maria Madalena e Maria ficava de um canto olhando tudo que estava acontecendo. A Bíblia diz que naquele momento Caifás mandou soldados a ficarem ali, guardando o sepulcro de Jesus. A Bíblia diz que naquele exato momento Deus preparou um sábado delicioso de descanso para Jesus, dizendo: meu filho, você sofreu demais, agora chegou o tempo de você descansar dessa sexta-feira. Deu um sábado bonito de descanso para Jesus. Quando era já volta de madrugada, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. A Bíblia diz que a sepultura se abriu e Jesus agora sai da sepultura. A Bíblia diz que Caifás, ele se lembrou disso. Ele diz que ele havia dito: olha, eu ainda irei ressurgir do meio dos mortos. E ele vai agora até César e fala: César, ele havia dito que ele surgiria do meio dos mortos. Guarda o corpo dele com muita segurança. A Bíblia diz que naquele momento, irmão, ele triunfou sobre todos os seus adversários. Paulo dizia: ó morte, aonde está, ó morte, os agrilhões? Nem a morte pôde segurar Jesus, irmão. Nem a morte vai separar eu e de você dele. Nada separa eu e você do amor de Deus. Nada pode, querido. Você pode ir mais além, você vai vencer. Você vai triunfar sobre os seus adversários. Ele dizia: só mais um pouquinho e eu colocarei os teus inimigos como estrato de seus pés. Ele dizia: Deus fez uma promessa a teu filho: filho, nem a morte vai parar você. Irmão, eu quero te dizer nessa noite, se você for obediente à palavra de Deus, nem a morte vai separar eu de você de Deus. A morte não tem poder sobre nós, irmão, porque vivemos diante de uma promessa: ainda que esteja morto, viverá. O plano que Deus fez para mim e para você é bem maior do que podemos entender ou do que podemos ver. Naquele momento, os soldados guardavam, nem os soldados pôde segurar. A força de Deus lá de cima bradando: meu filho, está na hora de acordar. Meu filho, está na hora de se vingar dos seus adversários. Paulo dizia que naquele momento ele triunfou sobre Satanás. Ele estava dizendo a Satanás: Satanás, agora chega. Agora eu devolvi os sonhos do meu pai de volta. Os sonhos do meu pai você não vai mais matar. As pessoas que o meu pai escolher
E que as pessoas que entenderam o seu chamado na face da terra, Satanás, você não pode mais tocar, porque eles eu comprei com o meu sangue. E Satanás, ele será perseguido pelo sangue. Não importa o que ele tenta fazer contra mim e a tua vida todo dia. O que importa é que ele será perseguido pelo sangue. Quando ele olha para mim e para você, ele não pode nos tocar, porque quando ele vê eu e você estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e quando ele olha esse sangue, Deus olha lá de cima e diz: aí você não pode tocar. Esse é meu, esse eu comprei para mim. Esse é meu sonho, Satanás, e o meu sonho você não vai tirar. Esse é meu sonho, Satanás, e no meu sonho você não vai tocar. Você faz parte do sonho de Deus, querido. Você é a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias, na ressuscitação de Cristo, a Bíblia diz que muitos olhos virão, muitos daqueles que tinham morrido andando sobre aquela cidade na ressurreição dele. Na ressurreição dele, ele estava dizendo: todos que esperaram numa promessa dada pelo meu Pai, acorda junto comigo. Imagina eles andando, marchando, gritando: santo, santo é o Senhor dos exércitos, digno é o Cordeiro de toda honra, digno é o Cordeiro de toda glória, para o século do século, marchando sobre as ruas de Jerusalém, dizendo: Deus, ele é verdadeiro, as promessas que ele promete, ele nos cumpre, nos ressuscitou dos mortos, para que todos os olhos vejam nesse último dia, que ele promete e cumpre com a sua poderosa palavra. Naquele dia, Deus, ele se preocupou comigo e com você. Naquele dia ele olhou para nós e disse: ei homem, eu tenho planos melhores para você. Ei homem, ninguém vai te tirar de mim. Ei homem, eu te escolhi, e não te escolhi por acaso, não. Eu te escolhi para viver sobre uma promessa. Eu te escolhi para ressuscitar você dos mortos, querido. O seu sonho não vai morrer. Na sua casa, Satanás, ele não pode tocar, porque ela vai estar marcada pelo sangue. Na onde que está o sangue de Cristo, ele não pode tocar. E ele sabe disso. E por ele saber disso, ele queria parar a cruz todo momento, mas todo momento Jesus falava: essa cruz é o sonho do meu Pai, é só pela cruz que eu posso devolver o sonho do meu Pai de volta. Nunca largue a sua cruz. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja dolorido, carrega a cruz até o fim, porque vem um domingo de vitória aí sobre a sua vida. Vai ser um dia diferente, vai ser um dia que você vai marchar, porque Deus vai bradar lá do alto: é hora do meu sonho voltar a fazer a minha vontade. O meu sonho não morre. Você não pode morrer, querido. Você faz parte do sonho de Deus. Você foi o plano que Ele planejou para ir morar junto com Ele ao reino do céu. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é: não largue a sua cruz. O teu lugar já está preparado. Batalha até o fim. Enfrenta cada batalha como se fosse o último dia da sua vida. Mas diz a Satanás: a minha cruz eu não vou largar. Maior é o que está em mim, Satanás, do que o que está no mundo. O que está em mim você não pode tirar. O que está em mim você não pode tocar, Satanás. Está na hora de você triunfar sobre o seu adversário. Está na hora de você usar da autoridade que Deus te deu sobre ele. Porque Jesus dizia em João 14: não perturbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, se não fosse assim eu não teria dito. Portanto eu vou preparar o lugar. Ele foi preparar o meu e o teu lugar. O meu e o teu lugar já está preparado por Deus. Para nós chegar lá, não largue a sua cruz. Não desista da sua cruz. Porque Jesus nunca desistiu de você, querido. Jesus, ele te ama.
O plano deles apenas começou. Deus vai te dar um dia de vitória. Portanto, não desista da sua cruz. Creia na mensagem da cruz, porque ela vai te levar a triunfar sobre todos os seus adversários. Guarda essa mensagem na tábua do teu coração, porque nessa noite Deus fala com você sobre ressurreição. Ele quer trazer de volta os teus sonhos, a tua alegria. Ele quer trazer de volta os objetivos alcançados na tua vida. Somente não para, querido, somente faz a vontade do Senhor. Quero orar para vocês nessa noite, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor. Senhor Jesus, graça te damos, Senhor, por esta rica, Senhor, oportunidade, Senhor, de falar, ó Pai amado, do teu nome nessa noite. Papai amado, eu peço a ti nessa noite, Senhor, aonde, Senhor, tiver, Senhor, um homem, Senhor, uma mulher, meu Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que escutou, Senhor, a tua palavra, Senhor, toda a sua igreja, meu Pai, que faz parte do corpo de Cristo, ó Pai, sobre a face, ó Pai amado, desta terra. Segura, Senhor, na mão dele, segura, meu Pai amado, na mão dela. Dá força, Senhor, para a tua igreja caminhar. Dá força, Pai amado, para a tua igreja andar. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Renova, Senhor, os que estão sem força para caminhar. Renova, Pai amado, os que estão sem força, Pai amado, para andar, Senhor. Faz eles marchar. Labaçui de calabaçuri anda labaia. Xalabacanta labaçui de canda labaçuri anda labacé. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, dá força, Senhor, para a tua igreja andar. Dá força, Pai amado, para a tua igreja, meu Pai amado, triunfar, Senhor, contra Satanás. Senhor, Satanás, meu Pai, ele não tem poder, Senhor, contra a tua igreja, Senhor. Nos apresentamos, Pai amado, sobre, Senhor, a tua igreja nessa noite, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que tem, meu Pai amado, se esforçado, Senhor, para andar retamente, Senhor, diante da tua palavra. Quebra todo o laço nessa noite, ó Pai, quebra todos os embaraços. Entra, Pai amado, dentro desse lar nessa noite. Traz, Senhor, alegria, meu Pai amado, para dentro desta casa. Ressuscita, meu Pai amado, o sonho, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, prepara, meu Pai amado, uma grande noite de vitória para o teu povo. É que eu te peço, Senhor, e venho te agradecer, meu Pai, por essa rica oportunidade, Senhor, de falar do teu nome, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, a todos os lares, Senhor, que escutou a tua palavra nessa noite. Que a casa seja marcada, Senhor, pela tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por esta rica oportunidade, amém, irmãos? Queridos, desde já agradecemos por essa rica oportunidade, amém? Glórias a Deus. Nós acabamos de ouvir aí o pastor Marcelo trazendo uma palavra abençoada para as nossas vidas. Eu tenho certeza que você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus falou ao teu coração. Basta você crer, basta você confiar em Deus e Ele vai estar junto contigo todos os dias no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Marcelo por estar aqui juntamente conosco, trazendo essa palavra maravilhosa de Deus. Que Deus continue te usando grandiosamente, pastor, e que nós deixamos aqui também o carinho, né, o apreço que nós temos pelo pastor, que sempre está aqui conosco, levando a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Gostaria que o pastor deixasse uma mensagem aí para os ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo, algo de Deus para a vida delas, no nome do Senhor Jesus, para que nós já podemos estar finalizando também o programa. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Querido, que a cada dia, querido, confie no Senhor. Ainda que a promessa seja demorada, mas creia no Senhor. Ele é fiel e justo para cumprir com sua palavra. A Bíblia diz que Deus, ele não é filho do homem para que minta, muito mesmo filho do homem para que se arrependa. Portanto, prometia o Senhor e não cumpriria? Ou falaria o Senhor e não agiria na minha e na tua vida, irmão? Irmão, que nessa noite, irmão, guarde essa palavra no seu coração. Ele nunca vai desistir de você. Você faz parte do sonho de Deus, querido. E Deus vai abençoar a tua casa grandemente. Ao ponto, irmão, de você falar, o melhor Deus me deu no final. É no final que Deus vai dar
um grande recomeço para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Que Deus abençoe teu lar e a tua casa seja florescida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Bom, quero agradecer a todos vocês que estão conectados conosco também, que Deus possa ter falado no teu coração, você possa ter sentido o poder, a graça de Deus. Lembrando que daqui a pouquinho nós temos o programa Rompendo em Fé, da Igreja Labareda de Fogo. Às 10 nós temos o Brado de Vitória, da Igreja Brado de Vitória de Tupã. E às 11 nós temos aí o programa Flashback Gospel, aqui da Rádio Gospel AJ Dux. Fique conectado, fique ligado aqui na AJ Dux de Tupã.